Bom dia, galera do primeiro ano. Estamos começando uma nova fase, né? Uma fase de aulas online. E eu quero começar a minha aula dizendo uma coisa que eu sempre digo a vocês. Quem foi meu aluno no nono ano já ouviu eu dizer isso. No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Esse não é o fim do mundo, é simplesmente a natureza, o universo nos dando a oportunidade de repensar as nossas ações, as nossas atitudes. Se vocês observarem, nos últimos dias, a solidariedade está imperando, né? Os povos estão sendo mais solidários. As pessoas estão olhando mais para as outras e se preocupando mais com as outras. E isso é simplesmente um recado do universo, ou seja, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Pois bem, hoje vamos falar sobre o Simple Present. Como o nome está dizendo, é simples. E é realmente muito simples. Primeiro, a formação. A formação do Simple Present é feita do infinitivo sem o to. Observe no exemplo. To live, verbo morar, viver. Pego essa parte, que é chamada de forma básica, e é essa parte que eu vou conjugar qualquer verbo. Eu vou conjugar o verbo todo, todas as pessoas. Então, I live, you live, we live, you live, they live. Com exceção da terceira pessoa do singular, onde o verbo sofre uma alteração. Aí você pergunta, professor, e no português tem essa alteração? Eu digo, sim, claro. No português essa alteração, essa flexão verbal, acontece na segunda pessoa. Quando eu digo eu moro, tu moras. Não é plural, é uma flexão verbal, porque tu é segunda pessoa do singular. Então esqueça essa ideia de S como plural. E muitos alunos costumam dizer, bota o verbo no plural. Não, não bota o verbo no plural. Flexiona o verbo. Isso é uma flexão verbal. Essa flexão só existe em he, she, it ou algum nome que, se substituído de he, she ou it. Exemplo, the boy, o garoto. Marcos, my cousin, meu primo. The nurse, a enfermeira. The earth, a terra. Ou seja, se eu pegar um nome e substituir por um pronome e der he, she ou it, o verbo tem que flexionar. Ok? Só que essa flexão não é apenas S. Em português tem isso? Tem. Quando eu digo o verbo dizer, por exemplo, eu digo, tu dizes. A flexão foi ES, não foi? Então, em inglês também, nós temos a flexão ES. Então, em inglês nós temos a flexão S, ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Quando é que eu uso S? Terminações diversas. O que é terminações diversas? Qualquer terminação. Em K, em Z, em D, em W, qualquer terminação eu uso S. Agora, se o verbo terminar em O, em S, em X, em Z, em CH ou em SS, aí eu não posso usar simplesmente um S, eu uso ES. Se vocês assistirem alguma videoaula, vocês podem ver alguns professores falando em SS. Eu costumo simplificar porque não existe nenhum verbo terminado em SS que não termine em S. Portanto, terminado em S, acrescenta-se ES. É lógico isso. E a terminação Y precedido de consoante. Eu criei até uma fórmula matemática para aprender inglês, ó, que é consoante mais Y é igual a menos Y mais IS. Então, se eu tiver um verbo terminado em consoante mais Y, eu tiro o Y e coloco o IS. Depois vocês verão os exemplos em outra aula. Então, muito simples a formação, né? Revisando, pega a forma básica, que é o infinitivo sem to.
Conjuga para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa, onde o verbo sofre uma flexão. Essa flexão pode ser S, ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Então é muito simples a formação. A forma negativa, a gente tem dois tipos de não. O não pode ser don't ou pode ser doesn't. Depende de quem? Depende do sujeito. A mesma coisa aqui. Então, por exemplo, sujeito for I, you, we e they, o não da forma negativa vai ser um don't. Mas se o sujeito for he, she, it ou algum nome que se substituído de he, she, it, o não vai ser doesn't. Ah, por que doesn't? Doesn't, na verdade, é o verbo do flexionado em ES, porque verbos terminados em O flexiona em ES. Então é o verbo do mais o ES e depois o not contraído. Essa forma eu botei contracta, mas pode ser uma forma distendida. Podia ser we do not live in Salvador. Mas quando é que eu usaria we do not live? Se eu quisesse fazer uma ênfase, porque em inglês eles não fazem como nós, gritamos para dar ênfase. Eles pronunciam as palavras audíveis, bem audíveis, para que o interlocutor entenda. Então, ao invés de dizer we don't live in Salvador, se eles quisessem dar ênfase, eles diriam we do not live in Salvador. Entendeu? Mas geralmente, se falando, se usa don't ou doesn't. Então, sujeito I, you, we, they, don't. Esse é o não da forma negativa. Sujeito he, she, it, ou algum nome que substituído de he, she, it, o não vai ser doesn't. E observe que o verbo permanece na forma básica, ou seja, mesmo sendo usado em terceira pessoa, o verbo não flexiona na forma negativa. Por quê? Porque a flexão já está no verbo auxiliar. Então, se já flexionou o auxiliar, não precisa flexionar o principal. Então, basta essa flexão, o auxiliar. E para se fazer uma pergunta, como é que eu faço? Eu uso a forma interrogativa, claro. A regra é, toda forma interrogativa em inglês começa com verbo. Quando o verbo é anômalo, o que é que acontece com ele? É o caso do verbo to be. Você troca ele de lugar com o sujeito. Certo? Porque ele é um verbo anômalo, um verbo anormal, é um verbo modal. A gente vai ver isso mais na frente. Quando o verbo é comum, como é o caso do verbo study, do verbo live aqui, você tem que usar um verbo auxiliar para cumprir a regra do inglês que diz que toda pergunta começa com verbo. Como eu não posso trocar o verbo de lugar com o sujeito, porque ele não é um anômalo, não é um anormal, não é um modal, então criou-se um verbo auxiliar, que é o mesmo da negativa, que é do ou das. São eles que vão começar a frase, porém sem tradução. Então, se fosse traduzir essa frase, você perguntaria, eles estudam em casa? Você começa a traduzir a partir do pronome ou do nome. O do não traduz, o do entra só para compor a estrutura, para compor a estrutura, para dizer que é uma pergunta. Está começando com verbo auxiliar. Se o sujeito for terceira pessoa, ele vai começar com das, que nada mais é do que o do flexionado em ES, porque ele é um verbo terminado em O. E verbos terminados em O flexionam em ES. Entendeu? Observe que o verbo principal permaneceu sem flexão. Permaneceu na forma básica. Entendeu? Então, does she watch TV every day? Só faltou uma coisa aqui, ó. O professor esqueceu. A interrogação. Então, ela assiste TV todo dia? Como vocês estão fazendo, né? Se eu perguntar, vocês vão dizer yes, she does. Ok? Então, essa é a parte da formação do presente simples. É muito simples, realmente, vocês já viram isso na 7ª série, talvez um pouco na 8ª série, e estava retornando agora no 1º ano. Agora, o que mais interessa para a gente não é a formação, é o aspecto. Aí o que é aspecto, professor? Aspecto é o tipo de ação que o verbo representa. Se fosse na palavra, seria a semântica, que é a relação entre o significado e o significante. Entendeu? Quando eu digo a palavra casa, na sua cabeça tem uma casinha lá, uma figura de uma casa. Por isso que você entende a palavra casa.
Isso é semântica. Se eu disser a palavra massacote, muitos perguntarão: o que é isso, professor? Não sei não. Por quê? Porque você não tem uma figura de massacote na sua cabeça. Então, essa palavra não tem significado para você. Só existe o significante, que é a palavra mesmo, né? É feita das elementos segmentais, que são as letras umas do lado das outras e só. Não tem significado nenhum. Então, daí a importância do aspecto. No verbo chama-se aspecto. Na palavra